Olá, Câmara Cultura recebe a jauense Tamires Frasson para falar de uma das maiores escritoras brasileiras e de Jaú, Ailda Ilst. Tamires, no final de 2014, agora, concluiu o livro-reportagem Os Amores de Ailda Ilst. Esse aqui, ó, gente. Esse livro-reportagem ele foi apresentado na Uniara para graduação em Comunicação Social, Habilitação em Jornalismo. Temos mais uma jornalista aqui na cidade de Jaú. E é por isso, então, que o nosso bate-papo de hoje é sobre uma das vertentes dessa ilustre jauense, a Ailda Ilst. A Ailda, que marcou a literatura nacional, a literatura jauense, por assim dizer, e teve uma vida pessoal bastante conturbada até, repleta aí de muitos e famosos amores, Tamires, muito obrigada pela sua presença aqui no estúdio da TV Câmara. E me diz, por que escrever sobre os amores da Ailda? Tudo começou quando eu tinha 11 anos de idade. Eu comecei a ler Ailda com 11 anos. Você tem? Tenho 22. E comecei de trás para frente. Comecei do Estar Sendo Tercido, que foi o último livro publicado dela. E eu me apaixonei. Quando eu li esse livro, eu falei, nossa, que demais. Aí fui pesquisar sobre Ailda Ilst e vi que ela era jauense. Falei, que incrível. Nasceu na minha cidade, só que por ironia do destino, foi bem no ano que ela tinha acabado de falecer. Em 2004. Em 2004. E desde os meus 11 anos de idade, estudando, lendo Ailda, e até que eu falei, não, quando eu fizer uma faculdade eu quero falar sobre Ailda, quero focar na vida dela, até que eu cheguei na parte dos amores de Ailda Ilst. Pesquisando sobre a vida dela, eu vi que em todo livro, na obra toda dela, tinha a parte pessoal dela. Então, a cada livro que eu lia, eu via, não, ela tinha muito dela lá, até que eu fui chegando nos amores dela. Por isso, escrevi Os Amores de Ailda Ilst. Olha, Tamires, antes de mais nada, parabéns, porque eu sinto que é difícil para uma menina de 11 anos entender Ailda Ilst, Aliás, toda a trajetória da Ailda, ela sempre se queixou que as pessoas não a entendiam. E você, com 11 anos, já estava vidrada numa escritora jauense de renome internacional, Foi uma coisa bem assim, sempre gostei muito de poesias, de poema, mas o Estar Sendo Tercido não era um livro de poesia. Do nada eu achei esse livro na biblioteca aqui da cidade. Comecei a ler, sempre gostei de ler escritoras, mulheres, sempre gostei, Cecília Meirelles, Lígia Fagundes Telles, e aí eu me apaixonei, foi amor à primeira vista, e adorei desse processo todo da pesquisa, do projeto. Foi uma coisa bem marcante na minha vida. E na vida da Ailda também, eu acho que você, não tenho certeza que por esse seu livro, reportagem, você pôde perceber que toda a vida pessoal, a vida amorosa dela esteve intrinsecamente ligada na obra dela, Ela tem essa parte pessoal dela nas suas obras. Tem. Desde do primeiro livro, que foi poesia, até passar pela prosa, crônica. Na parte pornográfica também, ela acabou citando algumas coisas, alguns romances que ela viveu, e a obra inteira dela é voltada para o pessoal dela. E você escreve bem, inclusive, que Ailda viveu a partir dos seus instintos, Viveu completamente a partir dos instintos. Eu costumo mencionar que Ailda poderia ser resumida em 2 palavras, intensa e lúcida, porque ela teve uma vida muito doida, só que ela não saía da lucidez, Ela tinha aquela coisa de ela acordava cedo, passava o dia todo escrevendo, pesquisando, lendo autores difíceis de ler, e teve uma vida, mesmo assim, ela teve uma vida muito intensa. Nós fizemos um Câmara reportagem aqui na TV Câmara, falando justamente um especial sobre Ailda Ilst, e o que fica marcado é que a Ailda, ela foi uma mulher bem à frente do seu tempo, Ela estava realmente na vanguarda do tempo. Foi, realmente, é uma coisa bem feminista, ela tinha um lado feminista. Imagine só, uma mulher com 22 anos, já escrevia poesia, vivia em São Paulo, na noite paulistana, arrasava os corações, Era linda ainda por cima, Era linda, não era essa coisa assim, o rapaz se apaixonou por ela, dava um buquê de rosas. Não, dava uma Mercedes, dava um colar de pérolas, ela arrasava. Foi Carlos Drummond que escreveu que, além de bonita, pensa e escreve? Foi Carlos Drummond, Carlos Drummond. Um poema para ela. Vinícius de Moraes também se apaixonou por ela. Com Vinícius de Moraes, ela até chegou a viver
um romance, né? E mesmo Então, ele sendo mas casado. Ele era casado. Ele chegou a pedir em casamento. Pediu ela em casamento mesmo sendo casada. Ela viveu um romance com ele, só que assim, Hilda era quando ela não queria. Com ele ela teve esse breve romance, até que eles tiveram um almoço na beira do... Ai, me conta essa história. Eu vi isso no livro, eu achei muito engraçado. Ela foi almoçar com ele num dia qualquer, na beira da estrada, e aí tinha uns carneirinhos por ali, né? E o prato que ele pediu naquele dia foi carneiro. Ela falou, não, me recusa a comer carneiro. O carneirinho tá aqui me olhando, eu vou comer ele. Uhum. Aí ele se estressou com ela, até que ela falou, não quero mais você. Aí não quis, e ele sempre atrás dela, mesmo sendo casado. E ela até chegou a falar, não, eu não gosto nem do que o Vinícius de Moraes escreve. Depois que eles terminaram o relacionamento, ela chegou até a falar que ela não gostava do que o Vinícius escrevia. Carlos Drummond, ela esnobava, ele seguia ela. Carlos Drummond era bem mais velho que ela também, né? Bem mais velho. E enquanto ela esteve no Rio de Janeiro, ele a seguia pelas ruas, São Paulo também. Trocavam cartas, mas ela nunca quis nada com ele. Chegou a escrever Hilda dos Outros, não minha. Sim, Hilda dos Outros, não minha. E realmente foi isso. Tá certo. Bom, a Hilda, para quem ainda não conhece a história, uma escritora jauense, mas ela saiu de Jaú com apenas 2 anos de idade, né? Ela era filha de Bedecilda e também do Apolônio Hilst. O Apolônio Hilst, um fazendeiro, poeta também, né? Poeta. Viveram apenas 2 anos juntos aqui, a Bedecilda e o Apolônio, e depois a Bedecilda foi para Santos. Foi para Santos, e onde ela passou a infância, a Hilda passou a infância dela lá, ao lado do irmão, que era filho só da Bedecilda. E ali em Santos ela viveu toda a infância, não tinha contato com o pai, só foi ter contato de novo com ele aos 16 anos. E um contato bastante traumático, né? Então, Isso, quer dizer, ela ficou dos 2 anos aos 16, longe do pai, aos 16 anos veio visitar o pai aqui em Jaú. Isso, aí durante esse tempo que ela não tinha contato com ele, eles se correspondiam por cartas. Ele chamava ela de Belezinha do Gonzaga, porque o bairro em que ela vivia era o Gonzaga, lá em Santos. Ah, certo. E, assim, ela já tinha uma imagem do pai, né? Ela era completamente apaixonada pelo pai, mesmo sem conhecê-lo. Mas pelos relatos da mãe, também. pelo que a mãe dizia, e por ela achar, nossa, demais ter um pai poeta. Acho que foi por isso que ela começou a ter a paixão pela poesia também. E aí, aos 16 anos, ela veio para Jaú para visitá-lo, né? E aqui em Jaú há relatos em que ele pediu 3 noites de amor para ela, só que a confundindo com a mãe. Bom, Tamires, a Hilda, ela saiu de Jaú com apenas 2 anos de idade, né? Os pais dela, Bedecilda e o Apolônio, se separaram, e de Jaú ela foi morar em Santos. Isso, na verdade, Apolônio e Bedecilda não foram casados oficialmente, e aí ele começou com Eles não eram casados no papel? Não eram casados no papel. E ele começou com umas crises de esquizofrenia. A Bedecilda pegou as crianças, que era a Hilda e o... Nossa, desde essa época? Logo no início do casamento ele já apresentava sinais? Já apresentava. Ele era poeta, mas tinha esses surtos de esquizofrenia. Aí ela mudou-se com as crianças para Santos, que era a Hilda e o irmão mais velho dela, que ela tinha de outro casamento, e foram para Santos, onde a Hilda passou toda a infância lá. Quer dizer, essa parte que você tocou aí é uma parte que poucas pessoas aqui em Jaú conhecem. A Bedecilda, ela é portuguesa. Isso. Ela veio para o Brasil já casada ou ela se casou aqui? Não, ela veio divorciada. Já veio divorciada de Portugal. Ela era divorciada. Isso. Tinha, na verdade, 3 filhos. Ela teve um filho chamado Rui. Isso. Né, desse outro casamento com o senhor Cardoso. Isso. Era até conhecida como Madame Cardoso. Madame Cardoso. E teve um casal de gêmeos, 2 meninas. Isso. Que faleceram. Isso. Então, quando ela chegou a Jaú, ela já chegou divorciada e com esse menininho, o Rui, que era o filho dela. E naquela época, ela já era uma mulher à frente de seu tempo. Em 1900 e pouquinho, isso era um pecado, né? Isso, e era uma coisa bem assim, né? As famílias da cidade já não aceitavam ela, a família do Apolônio. Imagine uma Meira Prado Hilst
E se casando com uma mulher, mãe solteira, foi uma coisa bem assim, né, naquela Ainda época. assim, o Apolônio, ele acabou assumindo a Bedecilda. Assumiu. E teve uma filha com ela, no caso, a Hilda Ilst. Isso, no caso a Hilda. E quando eles se mudaram para Santos, Hilda não teve contato com o Apolônio, passou toda a infância sem ter contato, eles se correspondiam só por cartas, até que aos 16 anos ela teve o primeiro contato, assim, primeiro não, né, um segundo contato com o pai. Ele pediu para ela vir até Jaú para visitá-lo, e nessa parte, durante esse tempo que ela ficou aqui, ficou um mês, acho, por aqui, ele pediu 3 noites de amor para ela. O que aconteceu durante essas 3 noites, até hoje ninguém sabe. Ela ficou 3 noites com ele. Quer dizer, na verdade, essas 3 noites aí é um mistério até hoje, né? Porque a Hilda, durante toda a obra dela, ela cita esse contato com o pai, que já tinha uma esquizofrenia, de certa forma, avançada, e chegou a confundi-la, pelo menos é o que a história conta, né? Isso. Que chegou a confundir Hilda com a mãe dela, no caso com Bedecilda, e por isso teria pedido 3 noites de amor. Se isso aconteceu, se aconteceu, obviamente é o caso de incesto. Se não aconteceu, a história não explica, e nem as pessoas que conviveram com Hilda, parece que existe um certo tabu sobre falar sobre isso ainda, né? E eu também acredito que Hilda tenha guardado isso com ela pro resto da vida. O que aconteceu durante essas 3 noites, eu acho que ela levou com ela pro caixão. Agora, essa história das 3 noites, que de fato, pelo menos esse pedido, essa confusão do pai, do seu Apolônio aconteceu, isso marcou a obra de Hilda, né? Isso está registrado em Cartas ao Pai, um poema da Hilda, e também no livro A Obscena Senhora D. Ela citou. Ela pegou um pouco essa parte do pai, ela criou uma imagem do pai, né? E durante o livro, ela acabou citando. Mas uma imagem de idolatria até, de idolatria. Então é uma coisa bem doida, né? Ela teve essa imagem do pai, escreveu a Obscena Senhora D, Cartas ao Pai também. E acho que isso influenciou muito na obra dela. Que, continuando, a gente estava falando, né, que é a vida pessoal da Hilda, né, influenciando a sua obra. Isso, exatamente. Certo. Aí nós temos também, com relação à vida da Hilda, há quem diga de forma assim oficiosa que a Hilda não seria filha do Apolônio Ilst. Algumas pessoas chegam até a citar isso, e inclusive na época o Apolônio chegou até quase não querer registrar a Hilda Ilst. Isso, na época Apolônio não queria registrar a Hilda. Mas aí seria por quê? Porque ele achava que não era filha, por questões de família, o que era? Eu acho que um pouco de tudo. Influenciou a questão de família, porque a família não aceitava Bedecilda, influenciou a questão de Bedecilda ser uma mulher independente, à frente de seu tempo, e influenciou também a questão da esquizofrenia dele, né? Eu acho que ele teve algum surto, falou, não, ela não é minha filha, mas acabou que ele assumiu ela como filha. Hilda Ilst tem o sobrenome do pai, e se ela não tivesse o Ilst, não teria sido Hilda. Eu acho que ela não teria criado essa imagem do pai, né? Se ele não tivesse assumido ela como filha, ela não teria criado essa paixão que ela teve pelo pai. E mesmo após a separação dos pais, o Apolônio continuou a enviar dinheiro para manter, né, tanto a Hilda como o próprio Rui, né, que era o outro filho da Bedecilda em Santos. Sim, ele continuou dando respaldo a ela financeiramente, e até que ela foi estudar no Colégio Santa Marcelina. Lá nessa época, as freiras não queriam aceitar a Hilda, porque a mãe já tinha passado pelo 2º casamento. Até as mães das outras crianças não queriam aceitar a Hilda lá. Bom, imagine numa época, né, se ainda hoje existe certo preconceito, pelo que a Hilda não passou naquela época. Não, exatamente. E até que a mãe teve que dar um dinheirinho ali para as freiras, para a Hilda poder estudar no Colégio Santa Marcelina. Porque senão não teria estudado. Não teria estudado. Eu também li nessas pesquisas sobre Hilda Ilst que, na verdade, a Bedecilda, não sei se já teria saído daqui tendo já um relacionamento com outra pessoa, mas o fato é que em Santos ela tinha um relacionamento com um moço bem mais jovem que ela. Sim, eu acho que essa parte Hilda também herdou da mãe, né?
Os relacionamentos com homens mais jovens. Com homens mais jovens, com vários homens. Também, durante minhas pesquisas, eu vi que Bedecilda foi uma mulher super independente, teve vários amores também. E nas minhas pesquisas eu também vi que em Santos ela teria um outro namorado, vamos colocar assim. Certo. Bom, de qualquer forma, Hilda idolatrava o pai, né? Eu até achei muito interessante que numa dos seus escritos aqui no livro Reportagem, você disse que Hilda, em certo momento, escreveu que a cada vez que amei, procurei em todos os homens os traços do meu pai. E é por isso que eu nunca me apaixonei de verdade. É tão bonito e ao mesmo tempo tão triste, tão triste, né? E acredito que, na verdade, ela tenha procurado mesmo os traços do pai em todas as paixões que ela teve, porque ela só se casou uma vez e ela viveu intensamente todas as paixões, só que ela procurava mesmo os traços do pai. Poeta, tinha esse lado poeta, né? Certo. E aí você chegou a dizer que ela sofreu um certo bullying, de certa forma, aí no colégio em que ela foi estudar, e ela queria ser freira? Ela santa? Queria ser freira, queria ser claro santa. Que era isso. E as freiras até brincavam, não, essa menina é o demônio, não pode ser freira. Porque desde criança ela sempre foi uma garota, ela era uma garotinha bem espoleta, já começou a escrever poesias de criança. Dentro do colégio? Dentro do colégio. Escreveu uma cartinha para a mãe, e aí que ela começou essa vida de poetisa dela, que ela não gostava de ser chamada de poetisa, ela queria ser chamada de poeta. Porque poeta dava um caráter mais sério para a profissão, né? Uhum. Ela dizia até que poetisa era coisa de mocinhas. Isso, era coisa de mocinha, e não servia para ela isso. Viu, mas contando aí essa história de ser espoleta, ela chegava a tomar vinho na igreja, era isso? Tomava. Você chegou a contar isso na época de quando era pequena ainda? Isso, de quando era pequena. Então, aí as freiras diziam, não, como ela vai ser freira? Ela é o demônio, essa menininha. Mas ela queria ser santa. Certo. Bom, de qualquer forma, um outro lado, assim, dizem que Hilda teria realmente herdado vários traços da mãe, né? Esse lado da vanguarda mesmo. Uma outra passagem aí na vida da Bedecilda, a mãe da Hilda, é que ela chegava a falsificar certidões de nascimento e tudo mais para esconder a idade. Isso, então, e pesquisar essa parte familiar dela foi uma coisa bem difícil, porque a mãe que falsificava a certidão, então não dava para você chegar numa idade certa. A mãe dela tinha quantos anos quando teve ela? Uhum. Uma coisa difícil. Então esses dados não se tem? Não se tem, não são coisas concretas. E ela herdou isso da mãe, sim. A mãe, como eu já disse aqui, era uma mulher super independente, conseguiu criar 2 filhos aí sozinha, e ela herdou essa parte vanguarda aí da mãe mesmo. Tá. E como que você conseguiu chegar a essas informações? Isso foi internet? Como que foi esse passado da Hilda? Foi por pesquisa bibliográfica, tanto em biblioteca, como no acervo dela na Unicamp mesmo, em Campinas, porque aqui na cidade tinha pouca coisa. Jaú mesmo, ainda tem poucas referências de Hilda Ilst, né? Uma jauense tão importante não tem o reconhecimento aqui. A Hilda ainda não foi reconhecida aqui na cidade, infelizmente. Certo. Ainda falando desse lado dessa semelhança da Hilda com a mãe, ao mesmo tempo, por que a gente citou, né, esse caso de que a Bedecilda falsificava certidões para não ter a idade revelada? A Hilda também tinha esse problema com a idade, né? Ela chegou também, como a mãe, a namorar vários homens mais novos, mas chegou a largar de um deles justamente para que o cara não a visse envelhecendo. Isso, né? Ela não queria que o João Ricardo até, que ele a visse envelhecendo. Aliás, o João Ricardo é o João Ricardo Penteado, isso, repórter do Estadão, que era 8 anos mais novo do que a Hilda Ilst. Você chegou a entrevistá-lo por conta do livro? Entrevistei. Como que foi isso? Foi uma coisa emocionante. Ele se emocionou ao falar sobre a Hilda. Eles se conheceram num encontro dos poetas novíssimos. Ele tinha lá pelos seus 22 anos e a Hilda com 30. E ele disse na entrevista que Hilda tornou o homem. Poxa. Foi uma coisa bem legal.
E ele deixa explícito que ele realmente a amou, né? Amou, eles conviveram juntos, eles até chegaram a viver juntos num apartamento em São Paulo durante 3 anos. Hilda até citou que ele foi o único homem em que ela pensou em ter filhos. Ele também influenciou a parte da escrita dela, que ela começou a escrever teatro por conta da influência... Por conta do João Ricardo. Por conta do João Ricardo. Por conta desse relacionamento. Isso. E aí que a gente volta a dizer que Hilda está presente nas suas obras. Hilda está presente, né, nas suas obras. E os amores, as paixões tiveram grande influência em toda a sua obra. Bom, a Hilda começou a namorar aos 18 anos, pela pesquisa que eu vi que você fez para o livro, com um engenheiro que era 8 anos mais velho aí no caso, né? O Eusébio Queiroz Matoso. Mas ela não perdeu a virgindade com ele, o que aconteceu só depois, aos 20 anos, com outra pessoa. Com outro homem que, durante minhas pesquisas, eu não cheguei ao nome dele, mas não foi com ele. Não foi com o Eusébio, que era o engenheiro, foi com outro homem aos 22 anos. Aliás, essa questão de namorar homens mais novos e homens mais velhos, em várias ocasiões, a Bedecilda, mãe da Hilda, ela era contrária a se namorar homens mais novos, né? Porque ela achava que a filha dela tinha que namorar homens mais velhos, portanto mais poderosos e com mais dinheiro. Com mais dinheiro, tanto que Bedecilda foi contra o relacionamento de Hilda com o João Ricardo. Ela dizia que ele não iria dar futuro algum a ela. Aí temos uma outra passagem no seu livro também, que eu achei bastante engraçada e cômica até realmente, que foi a paixão dela por Cássio Rodrigues, que era um mafioso. Isso, ela conheceu ele em Santos, nessas saídas que ela dava, conheceu ele em Santos. Ela tinha publicado o segundo livro dela, tinha publicado Presságio e Balada de Alzira já, que é a parte da poesia dela. Conheceu, o apelido dele era Cacito, e se apaixonou por ele loucamente. Eu cheguei a essas informações na minha entrevista com o Gutenberg, que foi um amigo dela. Certo. E ele me disse, essas passagens. Ele que me contou essas passagens. Ele me disse que Cacito era um jovem moreno, forte, e ela teve uma paixão louca por ele. Eles ficavam juntos e a cada saída que ela dava, se ela estivesse sozinha, ele mandava algum capanga atrás dela. Capanga? Mandava capanga, mandava bilhetinho: estou te olhando, ou tem alguém te olhando, cuidado com o que você vai fazer. Mas o que era um mafioso na época? Ele participava com o quê? de uma gangue, envolvido com, como que eu posso dizer, lavagem de dinheiro, essas coisas que existiam na época. Certo. Mandava capanga atrás dela, e quando ela saía com ele, ele era um rapaz muito ciumento. Tem uma passagem que Gutenberg me contou que eles foram num show de mágica, onde o mágico engolia espadas e ficou olhando Hilda. Ele ficou surtado com isso, aí pra se mostrar mais pra Hilda, pegou um copo de vidro e engoliu o copo. Foi parar no hospital, foi parar no hospital. Mas ele comeu vidro para dizer que era mais melhor, mais poderoso que o mágico. Que coisa maluca. Aí ela terminou esse relacionamento. Mas o Cacito, mesmo após o término, né, do namoro deles, foi mais ou menos quanto tempo? Durou coisa de 8 meses. E após isso ele continua a segui-la? Continua a segui-la. Após o término desse relacionamento rápido, aí, conturbado, ela foi para Paris com uma amiga, e lá em Paris ele foi atrás dela. Ele foi até Paris atrás dela. Esse povo tinha dinheiro na época. Nossa! Aí lá em Paris ele foi atrás dela, ela estava sentada num barzinho, ele começou a mandar bilhete: estou aqui. Ela se assustou, né? Se assustou. Ameaçando. Ele disse que ele iria se matar se ela não voltasse com ele. Poxa. Mas aí até que ele entendeu que não iria mais dar certo, ele voltou pro Brasil, e aqui no Brasil ele até acabou matando uma mulher que se parecia com ela. Nossa. Então, e esse caso foi bem, ela ficou bem assustada, foi uma coisa bem doida. Certo. Bom, e em Paris, o que ela aprontou por lá? Em Paris ela conheceu Dean Martin, né? Dean Martin, que era parceiro de Jerry Lewis, Isso. Né? E teve um breve relacionamento com ele. Namorou Dean Martin. Namorou Dean Martin lá em Paris. Pouco chique ela. Pouco chique. Aí até que ela descobriu que o Marlon Brando estava lá. E ela não queria mais o Dean Martin, pediu ajuda para ele mesmo, para conhecer o Marlon Brando. Onde ele estava, em qual hotel ele estaria, ele ajudou Hilda ir atrás do Marlon Brando. Ela terminou o relacionamento com o Dean Martin, que era lindíssimo, e pediu ajuda pro próprio para conquistar o Marlon Brando. Isso, foi. Foi essa história que ela se fingiu de jornalista para conseguir se fingiu de jornalista, entrar no hotel? Ficou esperando ele chegar no hotel. Aí o próprio rapaz lá do hotel ajudou ela a entrar. Bateu na porta
do apartamento em que ele estava, do quarto que ele estava, se apresentando, e ele não quis nem graça com ela, acabou desprezando ela querendo falar de Kafka com ele, e ele nem... Então, e é até uma passagem bastante engraçada e um tabu para os padrões da época, porque na verdade Marlon Brando estava no quarto com o Christian Marquand, né? Isso. Eles teriam aí um relacionamento. Então, obviamente que ele ia desprezar a Hilda, apesar de ser belíssima. Aí ele recusou, não quis nenhum papo com ela, e ela ficou, nossa, chateadíssima. Como o Marlon Brando me desprezando. Porque ela era belíssima. Mas aí também tem um fato super curioso, que ela conta em uma das passagens em que você descreve isso no livro, que ela ficava constrangida sem ter o que falar na frente, né, dos novos namorados, ela que tinha iniciativa. E quando ela ficava constrangida, ela perguntava se o cara conhecia Kafka. Kafka, naquela época, os rapazes não conheciam, não liam. De forma alguma, né? Eles leriam Kafka. E era uma forma que ela tinha de se aproximar, e não só no caso do Marlon Brando, né? De outros também, ela costumava perguntar se conheciam Kafka, se liam Kafka. E ela acabava deixando os rapazes meio, né, constrangidos. Quem era Kafka? Bom, aí depois que ela terminou com o Jim Martin, não foi desprezada pelo Marlon Brando, ela ainda chegou a conhecer o rei da aviação na época, né, o Howard Hughes. Isso por um acaso ainda. Ele estava com um amigo num barzinho qualquer, e ele se sentou do lado dela, começou a olhar ela ficou muito assustada. Nisso ele saiu, de repente ele saiu. Aí esse amigo dela falou: nossa, você sabe quem é ele? Ela: não, quem é ele? O homem mais rico do mundo. Poxa vida, saiu correndo atrás. Nossa, quero ele, vai atrás dele, eu preciso ficar com ele. Mas aí acabou não gerando um relacionamento. Não. Tá certo. Bom, e nesse período que ela ficou em Paris, Hilda escreveu o quê? Durante esse período que ela ficou em Paris, ela não escreveu nada. Foi só umas férias mesmo, pra ela esfriar um pouco a cabeça desse relacionamento conturbado aí com o Cacito. Bom, Tamiris, mas depois dessas viagens todas dela ir por Paris e tudo mais, ela se casou. Aliás, um casamento só em toda a vida, né? Que ela se casou com Dante Casarini. Foi o único casamento que ela teve. Ela conheceu ele também em São Paulo. Ele estava de férias, que na verdade ele morava no Rio de Janeiro. E passando pela Rua Augusta, ela estava fazendo compras com seu motorista particular, quando ela ouviu. E ela se apaixonou por ele, passou o telefone dela para ele, falando que queria marcar um encontro, até que ele a ligou, eles marcaram um jantar e ela não soltou mais o Dante. Aliás, isso teve muito, né? Ela sempre chegou nos homens, né? Sempre chegou nos homens. E com o Dante foi uma coisa bem intensa também. Foi assim, ela que o pediu em casamento. Foi uma coisa bem doida, eles construíram a Casa do Sol juntos. Isso já em Campinas, que seria a fase de reclusão da Hilda. Isso, ela saiu da fase de boemia intelectual e foi para reclusão, onde ela escreveu a maior parte da sua obra, lá na Casa do Sol. Então, aí na Casa do Sol, todo o projeto da Casa do Sol foi feito por ela e pelo Dante, e depois ela trocou o Dante por um moço 17 anos mais jovem. Isso, foi o Mora Fuentes, que chegou na casa para levar um cachorro para ela cuidar, que ela era apaixonada por cachorros, e por um acaso ela conheceu o Mora. Ela já não estava mais com o Dante, eles estavam separados, mas morando na mesma casa, cada um dormia num quarto, mesmo Dante ainda amando ela não queria mais nada com ele, eles eram amigos, porém, quando ela começou a se relacionar com o Mora, ele ficou com certos ciúmes, né? Ele ainda amava ela. E imagine só que coisa doida, eles viviam na mesma casa. Mora, Dante e Hilda. E depois chegou o atual mulher, no caso, do Mora Fuentes, que é a Olga Bilenque. A Olga Bilenque, ele já tinha namorado ela. Ficaram todos convivendo numa casa só. Todos na mesma casa. Então, imagina a ex-atual, o Dante, todos na mesma casa e numa relação bem harmoniosa, pelo que a Olga me contou na entrevista que eu tive com ela. Aí você chegou aí pra Casa do Sol e você entrevistou a Olga Bilenque. Cheguei a entrevistar a Olga Bilenque, ela me contou algumas passagens que teve, bem marcantes, bem legais. Por exemplo, conta pra gente. Como, por exemplo, quando ela conheceu o primo, o Wilson Hilst, que também era bem mais jovem que ela tinha... Aí, no caso, a Hilda Hilst, que conheceu o primo Wilson Hilst. Isso, a Hilda conheceu o Wilson por um acaso também. Ele começou a ler as coisas dela, viu que eles eram primos, mesmo que eram primos distantes, e ele foi pra lá conhecer ela. Mas o Wilson era de Jaú? Era de Jaú.
Em primeiro momento, ela desprezou ele. Falou, não quero saber de ninguém da minha família. Mas mesmo porque ele tinha 23 anos, ele era 23 anos mais jovem que ela. Isso, ela já tinha lá com seus 40 e poucos anos. E aí, mas mesmo assim, na virada do ano, eles dançaram juntos, que ele foi morar lá, ficou por lá, mesmo ela não indo com a cara dele. E começaram a ter um romance, só que foi um romance bem conturbado. Ele também tinha certas crises de esquizofrenia, e ele era bem ciumento, ele chegou a pedir para que ninguém ficasse na casa. Ele chegou a mantê-la em cativeiro, né? Chegou a mantê-la em cativeiro. Ele fez com que os amigos dela fossem tudo embora, né? Só os dois ficaram na casa, ele manteve ela em cativeiro e só ficaram sabendo quando Mora e Olga, eles foram numa cartomante em São Paulo tomar um café, e a cartomante disse assim pro Mora, tem uma amiga sua em apuros, numa chácara cheia de árvores e ela está em apuros. E ele pensou primeiro, qual a imagem que veio na cabeça dele? Hilda, né? Que era a única amiga que ele tinha, que morava em uma casa cheia de árvores. Ligou para ela e ela conseguiu falar para ele que realmente ela estava em apuros. O Wilson tinha mantido ela em cativeiro, aí ele foi pra lá e conseguiu salvar ela lá. Foi aí que ele entrou em contato com o Dante, porque o Dante também apareceu lá com a polícia, isso, né? Porque o Dante morava ali em Campinas, ali perto da chácara. Então até o Mora chegar lá, o Dante já estava lá e conseguiu salvar a Hilda. Então vamos ver se eu entendi. A Hilda, era casada com o Dante Casarini, se separou dele, mas ele continuou morando na casa. Continuou morando na casa. Nisso, ela teve um relacionamento com o José Luiz Mora Fuentes, que era 13 anos mais jovem que ela. Uhum. Terminou esse relacionamento, ele também continuou a morar na casa. Uhum. E, além disso, ele trouxe a ex-namorada dele, que era a Olga Bilenque, para também morar na casa. Isso. Aí, depois que todo mundo se tornou amigo, ela teve um outro relacionamento, aí no caso com Wilson Hilst, que eram 23 anos mais jovem que ela, a manteve em cativeiro. Fez ela se afastar de todos os amigos, a manteve em cativeiro. Nesse período, aí, por um certo tempo, o Zé Luiz Mora Fuentes e a Olga Bilenque estavam em São Paulo, e de lá que consultaram a cartomante, que avisou que ela estava em perigo. Isso, foi uma coisa bem doida. Bem conturbada, relação mesmo. Foi um relacionamento bem conturbado. Esses relacionamentos conturbados dessa época, que foi a época mais produtiva da Hilda Hilst, né? Ela escreveu bastante. Na época que ela estava com o Zé Luiz Mora Fuentes, rendeu prelúdios intensos para os Desmemoriados do Amor. Isso. E quando ela estava com o Wilson Hilst, ela escreveu Da Morte Odes Mínimas e Tu Não Te Moves de Ti, e Cantares de Perda e Predileção, e ainda A Senhora D. A Senhora D, ela escreveu escondida dele, porque ele não gostava que ela escrevesse, ele odiava. Ah, foi isso que ela ia pra lá figueira. Tem uma figueira que é, digamos que é a expressão da casa, da chácara, uma figueira em que ela ficava lá embaixo da figueira, e lá ela escrevia. E ela sempre disse que ela dizia que a figueira era uma figueira mágica, que a inspirava. E enquanto ela estava distante dos amigos, que ele a manteve bem assim, solitária, ela escreveu ali, na figueira mesmo, bem escondida dele, porque ele não gostava que ela escrevesse. Certo. E depois do Wilson Hilst, ela teve outros relacionamentos? Teve, ela se apaixonou, teve uma paixão platônica pelo Júlio de Mesquita, que era o antigo diretor do Folha de São Paulo. Só que ele não quis nada com ela. Ela mandava cartas, dedicava poemas a ele, escreveu um livro com as iniciais dele, que é Júbilo, Memória no Viciado da Paixão. Só que ele não quis nada com ela. É um livro belíssimo, né? É um livro belíssimo, e a Hilda também foi desprezada. Certo. Ela amou. Ela amou e realmente ele não se rendeu aos encantos da Hilda. Bom, Tamires, aí depois desse relacionamento conturbado que ela teve com o Wilson Hilst, e fica, essa fase conturbada dela fica bastante evidente nas obras dela. Da Morte Odes Mínimas, o que mais que ela escreveu nesse período? Tu Não Te Moves de Ti, Cantares de Perda e Predileção, e Senhora D também, isso, né? Sendo Senhora D. Aí, depois do término desse relacionamento, ela ficou um tempo sozinha e ela falou, não, agora eu vou revolucionar.
E ela começou com a trilogia pornográfica. Mas porque ela estava irritada, porque ela escrevia obras belíssimas e não era reconhecida. Não era reconhecida. Assim, na verdade, assim, as pessoas não a entendiam, né? Tamanho era o grau de erudição dela que as pessoas não tinham condições ali de entender. Não a entendiam, era pouco editada, as editoras não procuravam pelas obras dela, e ela se revoltou, ela falou, não, agora eu vou revolucionar, vou escrever uma coisa bem grotesca. Aí ela começou com a trilogia pornográfica, os amigos, não, mas só escreveu pornografia, eles odiaram essa fase dela, e foi onde ela foi reconhecida mesmo, na trilogia pornográfica, que deu aquele boom, né, na literatura nacional. Bom, ela escreveu o Caderno Rosa de Lori Lamb, que na verdade é uma menina de 8 anos contando como se estivesse tendo relações sexuais, né? Isso, o Caderno Rosa de Lori Lamb. Foi uma coisa que chocou bastante. Chocou a sociedade daquela época, né? Imagina, ela já estava lá pelos seus 50 e poucos anos escrevendo pornografia. Sim. Além disso, ela escreveu também a trilogia o Caderno Rosa de Lori Lamb. Contos de escárnios, textos grotescos e Cartas de um Sedutor. Certo. E depois dessa fase? Aí, depois dessa fase, ela falou, não, agora já era. Ela encerrou, né, a literatura dela, mesmo as obras. A trilogia pornográfica foi o encerramento mesmo das obras dela. Só que aí que ela voltou a escrever coisa séria depois disso? Não, ela não voltou. Ela finalizou mesmo com a trilogia pornográfica. Certo. Mas aí, nesse tempo todo, ela se apaixonou também, né, por um jovem Arthur, a quem ela apelidou de Dionísio, foi isso? E começou a escrever também. Não, ela foi bem na fase do Júlio de Mesquita também. Certo. Então tem um pouco de Dionísio lá no livro Júbilo. Foi nessa fase aí. Como que foi esse romance aí com o Júlio de Mesquita? Com o Júlio de Mesquita, Júlio de Mesquita Neto, né? Júlio de Mesquita Ele era diretor do estado de São Paulo. Isso. E só que foi uma paixão platônica. Ele não a quis também? Não a quis. Certo. E aí, no caso, ela escreveu um livro com as iniciais do nome dele, né? No caso, Júlio de Mesquita Neto, virou Júbilo, Memória e Noviciado da Paixão. Uhum. E, aliás, um dos livros que eu mais amo dela, né? São contos, é o amor estampado ali, que é também um livro que talvez tenha dado aí um reconhecimento para ela, porque acabou sendo musicado por Zé Cabaleiro. Isso. É uma história de um contato muito bonito que ela teve com o Zé Cabaleiro, e foi aí que talvez a obra dela tenha se popularizado mais ainda, realmente. Né? Mas foi ainda, continuo dizendo que foi a trilogia pornográfica que levou Hilda aos grandes, né, teve grande repercussão aqui no país. Mas então, teve grande repercussão porque as pessoas realmente leram, as pessoas entenderam, porque, por exemplo, eu li o Caderno Rosa de Lori Lamb, li também pelo menos parte de contos grotescos e tudo mais, contos de escárnio, né? Uhum. Mas ainda que seja pornográfico e de certa forma a linguagem até bastante crua, né, do sexo, é uma linguagem difícil de entender. É uma linguagem difícil, como toda obra de Hilda, né? Se for ver, você tem que tá lendo com o dicionário, e ainda assim você tem que ter muito conhecimento de muito contexto. A gente até brinca, né, dizendo que... Brinca não, e de certa forma é verdade, que a Hilda, ela inaugurou o intertexto ou até os hiperlinks da internet. Por quê? Você está lendo, ainda que seja uma obra pornográfica dela, mas tem algumas citações que é como se abrisse uma nova janela para você ter novos conhecimentos. Exatamente, né? Eu costumo dizer que para ler Hilda tem que conhecer um pouco dela. Ou você começa a ler e vai pesquisar, porque é bem complexa. A obra de Hilda, ela é uma obra bem complexa. E talvez a trilogia pornográfica tenha dado grande repercussão pelas críticas. E foi isso que ela gostou. Ela achou que seria uma coisa que ninguém iria dar bola, entendeu? Ela falou, não, vou escrever uma coisa bem lixo. E foi uma coisa que reergueu Hilda mesmo, que deu um grande reconhecimento para ela já no fim da vida, né? Infelizmente. Sim. Você fez várias outras entrevistas. O que você mais teria aí para contar? Quem você entrevistou? Entrevistei Gutenberg Medeiros, um grande amigo dela, Ana Lúcia Vasconcelos. Ana Lúcia também foi uma grande amiga dela, né? Foi uma grande amiga dela, chegou a viver com ela na casa. Entrevistei o Jurandir na Casa do Sol, a Olga, o Daniel, que é filho do Mora Fuentes, com a Olga. E entrevistei também o próprio João Ricardo, que foi uma entrevista muito emocionante. Certo. E a que conclusão você chegou aí com o seu livro e reportagem sobre a história da Hilda?
Como eu disse no começo da entrevista, Hilda, eu costumo resumir em 2 palavras, intensa e lúcida, e eu realmente caí muito na história dela, sabe? Eu entrei de corpo e alma mesmo. Não teria como esse livro ter sido escrito sem eu ter entrado na obra dela, na vida dela. Foi uma coisa bem marcante na minha vida também. E para quem começa a entrar na obra de Hilda, não tem como não se apaixonar por ela, né? Não tem como não se apaixonar e não tem como sair mais, né? É uma coisa apaixonante. Sim. Gostaria que você dissesse, assim, também qual é a sua visão de Hilda, que é uma jauense, aqui na cidade. Parece que a gente não tem ainda esse grande reconhecimento, né? O que você acha que falta fazer? Então, aqui na cidade, Hilda ainda não é tida como, nossa, uma escritora jauense. Ela foi muito reconhecida fora daqui, até internacionalmente. Tanto tem livros dela sendo traduzidos em várias línguas por aí. Aqui na cidade, eu acho que ela teria que ter um reconhecimento maior. E você pretende continuar estudando, lendo Hilda? Pretendo continuar com essa linha de pesquisa. Como eu disse, né? É difícil não se apaixonar e é difícil sair da Hilda. Eu ainda continuo com a intenção do livro, de pesquisar mais, porque a Hilda é uma pessoa fascinante. Não tem como se desligar da história dela. Tomara que o seu livro realmente traga um pouco mais de luz, né, para que as pessoas conheçam um pouco mais da história de Hilda, especialmente os jauenses, né? Ela que foi jauense, ela que representa até hoje, quando você e nós, até em algumas entrevistas que fizemos por conta do documentário de Hilda Hilst, o Jurandir Valença, que na época morava na Casa do Sol, ele deixou bem claro que Hilda fazia questão de citar o nome da cidade de Jaú, né? Até mesmo em vários escritos dela, em várias agendas, tinha lá o nome da cidade de Jaú. Então, que ela possa ser reconhecida realmente dentro da sua cidade, né? Exatamente, que é a literatura da cidade, né? Hilda Hilst é um grande nome, tem um grande peso aqui para a cidade, deveria de ser reconhecida mais, sim. Bom, parabéns pelo seu trabalho. A gente agradece por você ter realmente estar tentando resgatar, né, a história dessa importante escritora jauense, e que as pessoas também que tenham o mesmo interesse da Tamires, né, em conhecer um pouco da obra, um pouco da história da Hilda Hilst. Obrigada, valeu mesmo. As pessoas que de repente quiserem conversar com você a respeito de Hilda Hilst, como que podem entrar em contato? Pode me procurar pelo Facebook também. Nós tenho uma carga muito grande para falar sobre a Hilda. Adoro sentar e conversar, falar sobre ela. É uma coisa que eu levo sempre comigo mesmo. Hilda Hilst entrou na minha vida para mudar. Tá, joia. Então, Tamires, muitíssimo obrigada pela sua presença aqui na TV Câmara. Eu que agradeço a oportunidade, Val. E a gente agradece também a você que nos acompanha aqui na TV Câmara. Muito obrigada por continuar conosco no Câmara Cultura. Você que nos sintoniza pelo canal 10 digital da NET, também no canal 99 da NET e ainda no aberto digital, o canal 61.4. E também, né, as nossas postagens no Facebook e no YouTube. Até mais!